Amiga, tem uma frase que você jamais deve falar para um homem, principalmente se você tem a intenção de evoluir para um relacionamento sério com ele. Eu tava conversando com algumas meninas no direct e algumas delas estão exatamente nesse limbo de nunca ter definido a relação, de ficar, mas não evoluir para um relacionamento sério. E quando eu fui conversar, muitas delas estão exatamente passando por isso. E como eu sei que é algo muito comum, vou compartilhar aqui com você, porque talvez essa coisa possa ser uma coisa que você fique falando aí quando você está conversando, conhecendo alguém, que é o quê? Dizer pro cara que não quer um relacionamento sério. E mesmo assim, você começa a ficar com ele. E aí depois, vocês estão ficando um bom tempo. Quando você começa a ficar, e aí depois você começa a manifestar o desejo de definir uma relação com essa pessoa, de ter um relacionamento sério, você começa a ficar insatisfeita, você começa a ficar chateada, você também fica triste e muitas vezes você não entende o porquê que esse cara não namora sério com você. Só que lá no começo você já disse que não queria um relacionamento sério. Entenda que homens, eles são muito mais objetivos do que a gente. Muitas vezes você quer falar algo para um homem e você não é direta. Você fica fazendo rodeios. Você fala uma coisa e você quer que ele entenda outra. Se você fala X para o homem, ele entende X. Mesmo que você ainda não tenha a intenção de se relacionar sério, porque você está começando a conhecer aquela pessoa, não declare que você não quer se relacionar sério. Não declare que você está fechada para um compromisso. Porque na cabeça dele, ele vai entender aquilo. Ela não quer se relacionar sério, mas ao mesmo tempo, ela está se permitindo ficar, beijar, dar uns amassos. Então esse daí passa a ser o seu posicionamento diante daquela pessoa. Então aquele cara vai olhar pra você e vai ver que você é uma mulher pra ficar. Porque você mesmo que falou pra ele isso, que se permitia ficar, mas que não queria nada sério, entende? Você já passou por isso? Isso já aconteceu com você? De você falar que não queria nada sério, começar a ficar, gostar da pessoa, querer evoluir para um relacionamento e daí essa relação não evoluía porque a pessoa só ficava ali no ficar sem compromisso? E aí entenda uma coisa, é muito comum as mulheres hoje em dia colocarem toda a responsabilidade nos homens e dizer que os homens não querem nada com nada. Do mesmo jeito que tem mulheres que não querem nada com nada, tem homens que não querem nada com nada. E essas pessoas se encontram. Por isso que você deve se posicionar como alguém que está aberta a um relacionamento sério, porém, não com qualquer pessoa, mas com uma pessoa que seja compatível com você e compartilhe dos mesmos valores e princípios. E você não precisa falar isso para o homem. Você vai descobrir se esse homem compartilha de valores e princípios compatíveis com os seus. Você não precisa colocar aqui uma bandeira na sua testa, grudar aqui que você não quer se relacionar sério. Isso só te bloqueia. Te bloqueia para relacionamentos. E talvez até afaste algumas pessoas legais de você. Agora, bora entender por que algumas mulheres falam na lata que não querem se relacionar sério. Por que algumas mulheres falam que não querem e depois se arrependem? Exatamente porque foram muito machucadas no passado. Tiveram relacionamentos traumatizantes. E aí, com medo de sofrerem de novo, elas já começam fechadas. Então, essa postura sem intencionalidade, ela faz com que você haja tomada pelas suas emoções que estão mal resolvidas em relação ao passado ainda. A primeira coisa que você deve fazer, se libertar dessas dores passadas, desses traumas do passado, ressignificar isso. Segunda coisa, você precisa aprender a se relacionar. A gente não é ensinado nem na escola, muitas vezes a gente aprende errado com as referências que a gente tem, tanto dos nossos pais, como os adultos da nossa família, das pessoas à nossa volta, de amigos à nossa volta. Então você precisa estudar, sim, e aprender sobre relacionamento, principalmente no mundo de hoje. Como você deve se posicionar para ser levada a sério, para que a pessoa consiga enxergar o seu valor e para que vocês tenham conexão. Qual é a outra coisa que você precisa fazer? Você precisa descobrir se essa pessoa é compatível com você. E você descobre isso conversando. É na conversa. Não é no fica, é na conversa. Entende?